Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 2 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai à terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Esta passagem bíblica ela está na Almeida Revista Corrigida. E aqui nesse texto bíblico, nós temos a manifestação da voz de Deus ao falar com o patriarca Abraão, e o Senhor o ordena com que ele saia da casa do seu pai e que ele vá para a terra que o Senhor havia ainda de mostrar a ele. E baseado nesta palavra, o Senhor diz ainda mais a Abraão, que dele faria uma grande nação e que abençoaria ele e iria engrandecê-lo sobre todos os lugares, e engrandeceria o seu nome. Se tu uma bênção. Quando nós olhamos a história de Abraão, nós vamos observar que Abraão ele habitava em Ur dos Caldeus. E este homem, enquanto ele habitava em Ur dos Caldeus, ele ainda estava debaixo da tutela do seu pai. E enquanto ele estivesse debaixo da tutela do seu pai, ele não teria uma estabilidade financeira. Ele estaria ainda tentando formar-se e estando na casa do seu pai, após seu pai falecer, ele seria o herdeiro de todas as coisas para poder levar, certo, o nome do seu pai mais além. Porém, o pai de Abraão tinha Abraão como seu herdeiro. Porém, Abraão não tinha ninguém para ser o seu herdeiro futuro. Só que nós não queremos nos ater a esta promessa do filho. O que eu quero me ater com você é a respeito da obediência à voz de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele faz esta promessa maravilhosa de ele ser um pai de uma grande nação sobre a face da terra. Requeria da parte de Abraão uma obediência. Requeria um esforço da parte de Abraão de ele sair de debaixo da tutela do seu pai, dos seus parentes, deixar a sociedade a qual ele vivia, deixar os seus amigos, deixar as coisas que, muitas das coisas de modo cultural que ele gostava, e depositar completamente a sua confiança em Deus. Ele deveria desistir da sua terra, da sua cidade tão importante que ele tinha, aonde ele habitava, para poder caminhar em meio a um deserto, que a princípio sair da sua terra para caminhar em um deserto seria seria uma loucura. Mas era exatamente esses caminhos que Deus havia traçado para Abraão que determinaria o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Abraão, porém, ele resolveu o que? Acreditar na promessa de Deus. Ele resolveu acreditar na voz do Senhor e passou a seguir em frente, aleluia, para que ele alcançasse a bênção do Senhor sobre a sua vida. E a partir daí, Abraão começou a obedecer à voz de Deus e continuou caminhando até chegar aonde Deus queria que realmente ele chegasse. Lembrando que muitas das vezes Deus ele vai nos colocar desafios, ele vai exigir algumas coisas de nós, ele vai exigir da gente renúncia, esforços e obediência de modo incondicional. Nem sempre quando Deus nos apontar algum caminho será um caminho perfeito, um caminho em que não haverá dificuldade. Mas muitas das vezes será um caminho como ele traçou para Abraão, um caminho deserto, um caminho onde muitas das vezes nós iríamos sofrer por grandes desafios para poder obter a vitória do Senhor. Mas mesmo que fosse em grande dificuldade, Deus iria dar todo o sustento para Abraão e para toda a sua casa que caminhava com ele, acreditando no Deus que havia falado com Abraão. Deus iria dar a Abraão tudo aquilo que ele necessitava, tudo aquilo que ele precisava, e principalmente alguém que fosse seu herdeiro para levar o seu nome mais além. Baseado nessa promessa, falando aqui resumidamente, bem sabemos que Deus cumpriu as promessas que fez na vida de Abraão, e o nome de Abraão foi muito grande e ele se tornou pai de grandes nações. E lembrando que Abraão, ele é pai da nação israelita, e também é considerado como o pai da nação árabe. E também é considerado como o pai na fé dos cristãos.
A importância muito grande é que você declare que está pronto para você ouvir a voz de Deus quando ela soar em seu coração e que você firmemente irá obedecer a voz de Deus, acreditando na promessa divina de que Deus irá cumprir e que você irá obedecer a sua palavra de modo incondicional, mesmo que esta obediência requeira que você saia da sua zona de conforto e tenha que atravessar um deserto. Creia, acredite que a promessa de Deus vai se cumprir desde que você obedeça a ordem do Senhor.